Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube, o seu canal do direito. E hoje, neste momento, vamos trazer um tema atualíssimo, um tema da ordem do dia, um tema de pedidos recorrentes aqui no Damásio Educacional. E nós trouxemos uma profissional experiente, uma profissional, portanto, aqui, que tem até escrito sobre este tema, que tem lecionado sobre este tema. Qual o tema de hoje? O tema de hoje é aspectos processuais e penais dos crimes cibernéticos. E para tanto, foi convidada para nossa satisfação, para nossa alegria, aqueceu de pronto o nosso convite e já está conosco a advogada, a professora Marina Jantomassi Della Torre Canheu. Professora Marina, olá, tudo bem? Olá, professor Takimi, tudo bem e você? Tudo bem, é uma satisfação ter a professora aqui conosco nesta aula, no projeto da TV Damásio, de aulas especiais. Navegue, você que está nos assistindo, navegue lá nas aulas especiais da TV Damásio no YouTube. Você encontrará temas de inúmeras áreas do direito constitucional, direito notarial e registral, direito civil, bioética, direito eleitoral, direito penal, processo penal, e também este tema passará a contar exatamente lá da lista das nossas aulas especiais. A professora Marina Jantomassi Della Torre Canheu, ela é professora da Universidade Paulista, da Unip, em São Paulo, do curso de Direito, advogada criminalista, como eu já destaquei aos senhores, especialista e mestre em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e vem nos brindar hoje com este tema, aspectos processuais e penais dos crimes cibernéticos. Professora Marina, tem a palavra. Obrigada, professor Takimi. Eu gostaria de inicialmente aqui agradecer mais uma vez o convite, agradecer a confiança. Para mim é uma honra estar aqui hoje falando desse tema tão atual e, ao mesmo tempo, com uma série de complexidades, né, para os alunos da Faculdade Damásio. E um tema que eu gosto tanto, que eu já estudo há pelo menos uns 14 anos, então, para mim, realmente é uma honra. Agradeço mais uma vez o convite. Bom, iniciando aí sobre o nosso tema, né? Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês, que eu costumo brincar que, na verdade, as minhas apresentações nunca são apresentações, são, na verdade, apostilas, porque eu costumo trabalhar com temas tão complexos, tão polêmicos, né? E que demandam tantas anotações que eu acabo colocando tudo ali na apresentação, mas, de uma certa forma, isso é bem recebido por parte dos alunos, porque os alunos me pedem para que eu depois compartilhe esses e-mails com ele, porque vira mesmo como um instrumento de consulta, né? Um material de consulta por parte dos alunos. Então, vocês vão perceber isso aqui conforme eu for compartilhando. Este tema é um tema extremamente relevante, mais atual do que nunca, né, aspectos processuais e penais dos crimes cibernéticos. Eu, como mencionei, eu já estudo esse tema tem uns 14, 15 anos. O primeiro contato que eu tive com ele foi por ocasião do mestrado, aqui na PUC, em São Paulo, em que, no primeiro crédito do mestrado, o meu professor, na época, o Dr. Marco Antônio Marques da Silva, quando apresentou a ementa, na ementa constava esse tema. E aí, distribuindo os temas lá da ementa entre os alunos, para ver quem ia trabalhar qual tema, ele falou, e esse aqui, quem quer trabalhar? Eu, muito ousada, né? Acabei aceitando, porque, na verdade, eu não sabia nada sobre ele, eu tinha curiosidade, né? Era um tema que, na época, estava começando aí ganhar uma certa notoriedade no meio jurídico, quase nós não tínhamos doutrina a respeito, mas encarei o desafio e apresentei aí a minha aula, né, o seminário com esse tema. Desde então, desde o primeiro crédito do mestrado, eu já tinha definido aí qual seria o tema da minha dissertação, que é exatamente esse, com algumas alteraçõezinhas aí com relação à nomenclatura. Então, eu já tinha definido esse tema como tema da minha dissertação, e essa dissertação foi defendida em 2009, né? Então, já tem bastante tempo, e desde então eu venho
trabalhando, estudando, aperfeiçoando e aprofundando neste assunto. Naquela época, nós praticamente não tínhamos legislação a respeito do tema, né? Tínhamos pouquíssimas coisas. Criminalidade cibernética era uma coisa que estava surgindo, a doutrina, a jurisprudência, na prática começavam a se ver os primeiros casos, né? Os primeiros processos, e ao mesmo tempo o direito não dava um retorno, não dava uma resposta à altura no tocante à proteção aos bens jurídicos que eram atingidos por aquelas condutas, por aquelas práticas. Enfim, então não tinha Lei Geral de Proteção de Dados, que é a mais recente aí relacionada ao direito informático, não tínhamos a Lei Carolina Dickmann, que é de 2012, não tinha Marco Civil da Internet, que é de 2014, enfim. Hoje a gente já tem um pouco mais de legislação, mas essa legislação ela é mais recente, né? Digamos que do ano 2000 para cá, de 2012, que ela ganhou um pouco mais de força e começou a dar aí os primeiros passos no sentido de atender os interesses da sociedade. Bom, vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês. Opa, tá aqui. Bom, aspectos processuais e penais dos crimes cibernéticos, né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa nomenclatura aqui, crimes cibernéticos, porque muito provavelmente vocês já ouviram variações sobre essa nomenclatura. Inclusive, até para a gente definir o tema dessa aula, eu com o professor Sakimi, eu tinha sugerido uma outra nomenclatura, ele falou, vamos adaptar, e aí a gente chegou no consenso aqui com relação aos crimes cibernéticos. Eu já explico para vocês por que essa variação. Bom, eu trouxe aqui para vocês um sumário, né, dessa nossa apresentação, com os tópicos que eu pretendo abordar por conta do tempo. Eu vou tentar acelerar esses tópicos. Infelizmente, não vai ser possível a gente adentrar e aprofundar em cada um deles, mas a ideia aqui nem é esgotar este tema, né? A ideia dessa aula não é esgotar, mas sim trazer para vocês aí algumas noções introdutórias, iniciais, sobre esse tema, as principais discussões, os pontos mais polêmicos, porque a partir disso, aqueles que tiverem interesse também nesta área poderão aprofundar suas pesquisas. Bom, então a gente começa aí com o surgimento dos crimes cibernéticos, né, um esforço histórico, uma evolução histórica sobre eles, desde quando surgiram os primeiros, lá na década de 60, até os primeiros casos aqui no Brasil. Depois a gente fala desses crimes cibernéticos propriamente, né, qual é o bem jurídico penal protegido diante dessas condutas, denominação, conceito, é quando eu vou falar para vocês aí dessa variação de nomenclatura, a classificação, quem são os sujeitos desses crimes, a tipicidade, se o direito penal já está preparado hoje para poder punir essas condutas, ou seja, se essas condutas que vêm sendo praticadas aí já estão previstas em lei. Eu posso falar que todas as condutas relacionadas aí aos crimes, crimes cibernéticos, aos cybercrimes, os crimes virtuais, estão efetivamente tipificadas, são consideradas como criminosas, então a gente vai trabalhar esse ponto também. Vamos falar da competência, que também é um ponto muito polêmico quando a gente trata desse assunto, desse tema, porque envolve transnacionalidade, né? A internet, ela não tem fronteiras, né? Não tem fronteiras físicas, não tem limite físico. Então, às vezes, uma conduta é praticada aqui no Brasil, mas o resultado se consuma fora do Brasil e às vezes, a repercussão desse resultado se dá no mundo todo. Então, como definir aí qual lei de qual país vai ser aplicada, onde esse processo vai ser desenvolvido, né? Qual pena vai ser aplicada, enfim. Então, a gente vai trabalhar essa questão da competência também. Depois, a estrutura investigativa, que hoje ela está um pouco melhor, né? Com relação aí à produção de provas, a se chegar na autoria do crime. Atualmente, a gente tem aí, por parte da legislação, uma estrutura um pouco mais segura, né, que permite aí a gente chegar de uma forma mais fácil ao autor, aos autores da infração, mas isso não significa que 100% dos casos dessa modalidade de criminalidade são identificados, né, com relação à sua autoria. E, por fim,
eu falo da legislação existente, eu faço uma compilação aí, trago para vocês um apanhado do que a gente tem hoje na legislação brasileira, na legislação penal brasileira, né, a respeito dessa criminalidade. Enfim, então, vamos lá, começando aí com essa evolução histórica. O primeiro, como eu comentei com vocês, a primeira notícia, o surgimento dessa espécie de criminalidade remonta lá à década de 1960, época em que apareceram na imprensa e na literatura científica os primeiros casos do uso de computador para a prática de delitos. Constituídos, sobretudo, quais eram esses crimes, então, né? Manipulação, sabotagem, espionagem, uso abusivo de computadores e sistemas, e esses crimes eram denunciados em matérias jornalísticas. A partir da década de 70, apareceram os primeiros estudos empíricos sobre a criminalidade informática. Eles deram destaque a um número limitado de casos, mas, ao mesmo tempo, salientaram que uma quantidade considerável de condutas criminosas, ora não eram detectadas, ora sequer eram divulgadas por suas vítimas em virtude de temerem danos à sua imagem. Vejam, desde a década de 70, a gente já tem uma postura que hoje ainda existe, ou seja, uma boa parte dessas vítimas desta criminalidade não noticia a prática dessa conduta. Por que não noticia? Porque temem aí um dano à sua imagem, né? Então, assim, se você levar essa notícia até uma autoridade policial, para que a autoridade policial investigue isso, as vítimas às vezes têm receio de que isso ganhe as redes sociais, de que isso ganhe a imprensa, então acabam não noticiando a prática desses crimes por temerem um dano ainda maior à sua imagem. Então, isso já acontece desde a década de 70. A partir da década de 80, os crimes de computador assumiram uma outra dimensão, quando deixaram de constituir um crime com projeção exclusivamente econômica, né, porque inicialmente esses crimes tinham aí objetivos financeiros, passando a incluir ataques a sistemas informáticos pertencentes, por exemplo, a instituições hospitalares. Inclusive, a gente já teve casos aqui no Brasil, relatos de sistemas de hospitais que foram invadidos e os invasores alteraram a dosagem da medicação, e com aquela alteração de dosagem, o paciente chegou a óbito, né? Então, para vocês verem aí a importância da segurança da informação, a segurança desses sistemas informáticos, né? Porque pode chegar ao ponto de se cometer um crime de homicídio através de um sistema informático. E aí, continuando essa nossa evolução histórica, já o surgimento do crime informático nas redes abertas, né, em se tratando aí de internet, ele pode ser datado, os primeiros casos, a partir de 1989, quando investigações criminais levadas a cabo lá na Alemanha, identificaram hackers alemães, lançando mão de redes de transmissão de dados internacionais para ganhar acesso a dados sigilosos mantidos nos sistemas informáticos situados em território americano e inglês, com o objetivo de vendê-los ao serviço secreto russo. Já no Brasil, os primeiros casos que a gente teve aí de criminalidade informática, né, de crimes cibernéticos, são datados de 1999, que coincidem aí com a chegada da internet no Brasil, né? A internet no Brasil chegou por volta de 1998, 1999, e os primeiros crimes identificados aqui no Brasil foram os crimes de phish scam, né? Aquela phish scam bancária, aquela pescaria de dados, de senha, que a gente ainda tem essa modalidade criminosa hoje praticada com muita frequência. Bom, essa seria aí um resuminho aí da nossa evolução histórica desses crimes, os primeiros sinais aí desses crimes de computador. Bom, entrando aí nesse assunto, no tema propriamente dito, né, nos crimes cibernéticos, a gente, no primeiro momento, tem que falar do bem jurídico penal. O direito penal, ele tem como objetivo tutelar, dar proteção aos bens jurídicos, que são fundamentais para a sociedade. Ou seja, toda vez que a sociedade considera aquele bem jurídico como relevante, a tendência é que o direito penal proteja este crime contra violações. Neste novo ramo do direito penal,
Novo porque ele surgiu aí, se for ver, tem 20 anos, né? Neste novo ramo do direito penal, que é denominado aí direito penal da informática, pode-se falar que há algum bem jurídico autônomo identificado? Será que a gente tem algum bem jurídico específico que não seja um bem jurídico já protegido pelo direito penal? O que exatamente esse direito informático busca proteger? Né? O que o direito penal quer proteger, criminalizando condutas relacionadas a esta área? Será que haveria na estrutura constitucional atual a possibilidade de amparo pelo direito penal? Será que se a gente abrir aqui a Constituição, abrir o Código Penal hoje, a gente já consegue punir algumas condutas praticadas aí envolvendo informática, computador, internet? Enfim, com a difusão da tecnologia informática, cada vez mais indispensável e presente nas relações sociais. Então, hoje a gente não vive mais, né? Estamos aqui fazendo uma palestra que, inicialmente, a ideia era fazer presencial, né? O ano passado, quando houve o convite por parte do professor Zacchini, a pandemia impediu tudo isso, estamos aqui, nos adaptamos, estamos aqui ministrando essa aula da mesma forma, né? Por um meio diferente, mas ministrando essa aula. Ou seja, a gente não vive mais sem internet. Depois da pandemia, ela se mostrou ainda mais indispensável, né? Nessas relações sociais, ela trouxe essa aproximação que o vírus distanciou. Enfim, então, cada vez mais o direito, essa evolução tecnológica se mostra presente e indispensável nessas nossas relações sociais. E o direito penal, ele deve se preocupar em estabelecer aí valores penalmente relevantes, criando normas protetoras com o objetivo de garantir a segurança dessas relações. Então, ou seja, quanto mais gente usando, quanto mais comum, quanto mais frequente ela for na vida em sociedade, maior deve ser a preocupação do direito penal, maior deve ser a proteção dada pelo direito penal. Bom, diante dessas colocações, a gente identifica aí na doutrina dois grupos com relação à proteção a esses bens jurídicos. Na verdade, três, né? Três grupos aí que falam da proteção desses bens jurídicos. O primeiro grupo traz para a gente bens jurídicos já tradicionalmente protegidos pelo direito penal. Ou seja, então a ideia aqui não haveria a necessidade de se tipificar novas condutas, porque essas condutas foram praticadas por uma rede de computadores ou foram praticadas através de um computador. Para essa primeira posição, determinados bens jurídicos, que são bens jurídicos já protegidos pelo direito penal, por já terem sido atingidos pela criminalidade presencial, não demandariam aí uma nova proteção penal. Por exemplo, a gente tem aí a vida, a honra, o patrimônio, a integridade física, a fé pública, a propriedade industrial, que são bens jurídicos que já estão tutelados pelo direito penal, que já vêm protegidos aí pelo direito penal, que, na verdade, agora, com o direito penal da informática, ganharam só um novo modus operandi, né? Somente uma nova forma de agir. Ou seja, até expliquei aí para vocês, né, dei como exemplo na introdução, na evolução histórica, que um agente acessa, através do computador, acessa o sistema informático de um hospital e, através desse sistema, ele altera a medicação, praticando aqui aí um crime de homicídio, que leva o paciente a óbito, praticando assim um crime de homicídio. O que mudou? Ele atingiu a vida. A vida ela já não está protegida, já não está tutelada pelo direito penal? Está, desde 1940, né? Quando o Código Penal atual entrou em vigor. O que mudou aí? Mudou só a forma de agir, o modus operandi, que antes eu poderia, por exemplo, ministrar veneno ou dar uma dose maior para este paciente aqui presencialmente, só que dessa vez eu preferi fazer à distância, só que a conduta foi a mesma, só a forma de agir que foi diferente. Os crimes contra a honra, gente, que hoje acontecem com muita frequência pelas redes sociais, antes a gente praticava injúria, calúnia e difamação cara a cara, né? As vizinhas na janela, na porta de casa,
né? Era uma coisa presencial. Hoje, isso mudou. Mas a honra continua já protegida, já estava protegida pelo direito penal. Então, será que tem necessidade de proteger novamente? A discussão é essa. Então, a primeira posição que a gente tem aí nos livros, nas doutrinas a respeito desse assunto, é de que alguns bens jurídicos já estão protegidos pelo direito penal e não demandariam aí uma segunda proteção ou uma proteção além da que já existe hoje, tá? Um segundo grupo de valores já defende que para outros determinados bens jurídicos, em especial aqueles que são relacionados à informática, esses já demandariam aí uma proteção penal, uma tutela do direito penal atual. E aí, esse grupo, essa doutrina, né, essa corrente traz para a gente que quais seriam esses crimes. Por exemplo, os hardwares, os softwares, os dados, documentos eletrônicos, estes sim que são específicos, né, que são bens jurídicos específicos da informática e que teoricamente são bens jurídicos novos, esses sim demandariam aí uma nova proteção penal. Aí sim eu precisaria tipificar novas condutas para proteger estes bens jurídicos específicos da informática. E aí, por fim, um outro bem jurídico que na doutrina defende-se aí a proteção dele é a informação, né? Tudo que a gente troca aqui nas redes sociais, na internet, e-mail, nas nossas apresentações aqui nas nossas aulas, tudo envolve informação, né? Envolve linguagem, envolve tecnologia, envolve dados, e aí essa informação, então, merece uma proteção. Hoje nós temos, sim, legislação já protegendo este bem jurídico que é a informação, mas ela não é tão recente assim, tá? Desculpa, ela não é tão antiga, ela é bem recente, mas já tutela, e já houve um avanço por parte da legislação ao protegê-la. Denominação e conceito. Bom, eu falei para vocês no começo da aula, com relação à variação aí da nomenclatura, né, sobre os crimes informáticos, os cybercrimes, os crimes cibernéticos. Se tem uma coisa que não tem consenso na doutrina, é com relação ao nome iuris, né, o nome iuris dessa modalidade criminosa, a nomenclatura utilizada. Muito provavelmente vocês já ouviram falar aí, ouvindo essa nova modalidade de crime ser chamada de delitos computacionais, crimes de informática, crimes de computador, crimes eletrônicos, delito informático, crimes virtuais, crimes digitais, cyberdelitos, cybercrimes, enfim, etc. Tá? Realmente não há um consenso com relação ao nome dos delitos, dado aos delitos que utilizam o sistema informático ou a rede de computadores para atingir determinados bens jurídicos. Não existe aí uma definição consolidada para estes crimes. Porém, o que a gente tem aí é uma unanimidade na doutrina que para considerar como crime cibernético, né, o crime virtual, delito informático, enfim, essas variações que vocês viram aí, de nomenclaturas, que para considerar como um crime cibernético, deve este ser praticado com o auxílio ou contra sistemas de informática ou comunicação aqui, né? Então, ou seja, existe um ponto em comum nessa nomenclatura, né? Independente da variação que existe, né, sobre ela, existe um ponto comum. Se eu quiser chamar uma conduta criminosa de crime virtual, crime de computador, crime cibernético, cybercrime, enfim, deve esta conduta, este crime, ser praticado ou com auxílio ou contra um sistema de informática ou comunicação. Então, eu devo ou me valer de um sistema informático para poder chegar no resultado daquele crime que eu quero, ou então eu atento contra este próprio sistema informático, né? Então, nesse exemplo que eu dei lá do acesso
ao sistema informático, né, de um determinado hospital, ou eu utilizo este programa para praticar um crime, que no exemplo foi o crime de homicídio, ou então eu ataco este próprio sistema informático, né? Imagina aí um outro hospital concorrente deste, que a gente está usando como exemplo, resolve contratar aí um profissional da informática para derrubar o sistema daquele hospital ou para apagar o sistema daquele hospital e aí ele tirar todo o controle de medicação, prontuário de pacientes. Imagina o caos que isso não geraria, né? Então, o que é comum com relação a esses crimes, independente da nomenclatura utilizada, eu mesma aqui vario o mundo, vocês vão ver que eu falo crimes de computador, eu falo cybercrimes, eu falo crimes virtuais, enfim, porque realmente essa variação ela é aceita hoje em dia aí pela doutrina. Então, seja utilizando, independente da nomenclatura, vai ser considerado um crime cibernético, ou um crime de computador, ou um crime virtual, aquele que foi praticado contra um sistema de informática ou através de um sistema de informática, tá? De maneira geral, conceitua-se aí como cybercrime, né? Ou crimes cibernéticos, toda atividade onde um computador ou uma rede de computadores é utilizada como ferramenta, base de ataque ou como meio de crime. Então, é exatamente o que eu tinha acabado de falar para vocês, né? Eu me valho de um computador para praticar um crime contra este computador, contra um sistema existente nesse computador, ou eu utilizo da internet, que é a rede de computadores, para praticar esse crime, tá? Enfim, o que a gente tem aí de relevante na análise dessa questão toda? O que é importante é a gente identificar o objetivo da conduta criminosa. O que se quer com essa conduta? Se quer atingir o sistema, se quer atingir a máquina, né, o próprio notebook, o computador, ou o objetivo é outro, é se utilizar deste sistema, se utilizar da rede de computadores para praticar um outro crime que tradicionalmente poderia ser praticado pelo meio presencial também, né, pelo meio físico. Então, por isso que a doutrina destaca para a gente aí 3 situações em que a gente deve analisar para saber se aquela conduta se encaixa aí no conceito de crime cibernético. A primeira análise que faz é aquelas em que o sistema informático é o objeto material da ação. Está aqui. O sistema informático é o objeto material da ação. Ou seja, neste caso, temos o delito de informática propriamente dito, aparecendo o computador como meio e meta, podendo ser objetos de tais condutas como o computador, seus periféricos, os dados ou suporte lógico da máquina e as informações que guardar. Ou seja, o objetivo aqui da conduta, neste caso, nessa primeira posição, é atingir a própria máquina, tá? Eu quero danificar o teclado, eu quero danificar a tela, eu quero danificar o mouse, eu quero danificar os dados existentes dentro desse computador. Então, e aí, chegando a essa conclusão, que realmente danificou a máquina, o mouse, né, os periféricos, assim, os dados constantes naquele computador, eu vou ter, sim, uma definição de crime cibernético. A segunda análise que se faz é aquela que pode ser praticada tendo o sistema informático como mais um meio de perpetração de ilícitos, ou seja, é mais uma forma de eu praticar ilícitos, como eu dei aqui inicialmente como exemplo, o crime contra a honra, o homicídio, a própria ameaça, que tradicionalmente eles eram praticados no meio físico e hoje são praticados também no meio virtual. Então, ou seja, é mais uma forma de praticar esse crime. Poderia essa nova modalidade, esse novo meio também ser considerado um crime cibernético? Sim. Se chegar à conclusão que eu posso, sim, praticar este crime através de uma rede de computador, que inicialmente seria praticado no mundo físico e hoje pode ser praticado pela internet, ele entra nesse conceito de crime cibernético. E a terceira e última análise é aquela que os crimes cibernéticos são aqueles que somente podem ser realizados por meio do computador, né? Então, ou seja, que são aqueles crimes que eu não conseguiria realizar no meio físico, né? Que são crimes específicos
que começaram a ser praticados de acordo com a evolução tecnológica, com a criação de novas tecnologias, de novos sistemas, em que eu só consigo praticar por meio de computador. Bom, independente da falta de consenso que a gente tem aí acerca dos conceitos, né, nós defendemos que, ao tipificar-se o crime de computador, ou um crime cibernético, não se deve esquecer que é preciso evitar termos muito técnicos, né? Por quê? Porque a tecnologia evolui muito rapidamente, e o direito não necessariamente acompanha essa evolução tecnológica, né? Como eu disse para vocês, os primeiros crimes foram datados são conhecidos a partir de 1999, a gente começou a ter legislação efetiva, sem fazer adaptação, em 2012, né? Então, se o legislador começar a utilizar termo muito técnico para tipificar, para criar conduta virtual, digital, ele vai ter problema daqui para frente, quando a tecnologia começar a avançar, ele não vai conseguir mais encaixar aquelas condutas que, na época em que essa conduta foi tipificada, era possível enquadramento, não vai conseguir enquadrar mais, porque aquela tecnologia já se tornou obsoleta, tá? Então, a recomendação que se faz aí é tomar cuidado com termos técnicos, porque pode ser que esses termos técnicos caiam em desuso, e aí, com isso, você não consiga mais criminalizar determinadas condutas. A classificação desses crimes. Sob o ponto de vista jurídico, a classificação dos crimes cibernéticos ela é feita de duas formas, né? Os crimes próprios e os crimes impróprios. Os crimes impróprios são aqueles que já existem, ou que já existiam, né, antes do surgimento da internet e dos sistemas computacionais, encontrando nesses sistemas ou na rede de computadores apenas mais uma forma de disseminação, é aquilo que eu te falei, é mais um modus operandi, né? É mais uma forma de agir. Deste modo, pode-se dizer que a rede de computadores e os dispositivos de informática são apenas mais um meio para o cometimento de tais ações delitivas. Então, quando a gente fala os crimes impróprios, significa que são aqueles crimes que tradicionalmente eram praticados pelo meio físico e que hoje também são praticados pelo meio virtual. Então, ou no meio real ou no meio virtual, eles podem ser praticados. Então, eles já existiam antes da gente ter aí computador, de ter internet, de ter essa revolução tecnológica toda, né, dessas condutas que a gente hoje chama de condutas criminosas. Não sendo aí necessária a utilização do meio informático para que elas existam. Então, exemplo, a disseminação de pornografia infantil. A disseminação de pornografia infantil, ela pode acontecer pela internet, como ela pode acontecer no meio físico, né? Ou eu divulgo essas fotos aqui pelo computador, pela internet, ou eu posso divulgar também no meio físico, colocar na escola, de repente, da criança, ou no clube que ela frequenta, enfim. Então, no meio físico também pode acontecer. A apologia ou incitação ao crime, que hoje acontece muito pelas redes sociais, acontecia antigamente pelo meio físico. Os crimes contra a honra, furto, falsificação, apropriação indébita, xenofobia, racismo, falsa identidade, dentre outros. Todos esses crimes já existiam antes da gente falar aqui em criminalidade informática, tá? Então, esses são os impróprios, ou seja, que não são específicos da criminalidade informática. A segunda classificação são os crimes próprios, que são aqueles específicos da informática. São aqueles crimes que surgiram a partir da popularização da internet e dos sistemas computacionais. E, por isso, surgiram apenas com a evolução tecnológica. Então, nestes casos, os sistemas informáticos e a internet são o único meio para o cometimento desse crime. Ou seja, eu não consigo praticar esse crime no meio físico, né? No mundo real. Eles só são possíveis de serem praticados no meio virtual. E aí, como exemplo, a gente tem os crimes de invasão a dispositivos, a interceptação informática, a invasão de computador ou celular, para o roubo de dados ou informações pessoais. Esses são chamados próprios, que são aqueles específicos, que só podem ser praticados através aí do sistema de informática e da internet. Esses crimes próprios são de difícil conceituação jurídica, pois tendem a evoluir rapidamente a partir do avanço tecnológico, né? Como eu já mencionei no slide anterior.
Por essa razão, a legislação tende a se desatualizar rapidamente e produzir lacunas que levam à impunidade. Então, mais um cuidado aí que o legislador tem que ter na hora de tipificar condutas criminosas específicas, né, os crimes próprios de informática, tomar cuidado com a nomenclatura utilizada ou com dados muito técnicos, porque a chance disso desatualizar e impedir a punição dos seus agentes, ela é grande, tá? Sujeitos. Bom, outra coisa que não tem consenso aqui neste meio sobre este tema é com relação aos sujeitos, né, os autores desse crime. Então, não existe na doutrina um consenso com relação ao perfil do criminoso digital. Eu costumo dizer que todos nós somos potenciais criminosos virtuais, né? Às vezes as pessoas se assustam, mas é verdade. Nós estamos cada vez mais aí na internet, cada vez mais nas redes sociais. Parece que as pessoas têm a sensação de que na rede social elas estão protegidas, né? Protegidas aí pela tela do computador, então elas se expressam mais, elas falam mais, elas se controlam menos, né? Se expõem mais. Então, teoricamente, todos nós estamos sujeitos aí a serem sujeitos ativos da prática de crimes cibernéticos. Muitos utilizam de uma forma equivocada o termo hacker, né, para se referir aí ao criminoso digital. Falar, o hacker acessou a minha conta, o hacker fez isso, um hacker bloqueou o meu perfil no Instagram, invadiu minha conta no Facebook. É porque é realmente uma nomenclatura aí mais popular, né? Porém, o hacker, ele não é necessariamente um criminoso. O criminoso, na verdade, é o cracker. O hacker, ele é um profundo conhecedor de informática, podendo ser um profissional de segurança, né, da informação, ou um pesquisador, que não utiliza seus conhecimentos para fins ilegais, para fins ilegítimos. Pelo contrário, ele se utiliza desses conhecimentos até para mostrar a vulnerabilidade de alguns sistemas. Então, tem muitos profissionais dessa área aí de segurança da informação, de tecnologia da informação, que são contratados por empresas justamente para testar a segurança dos sistemas informáticos dessas empresas, né? E não necessariamente para gerar algum dano, para trazer algum prejuízo, para praticar algum crime contra este sistema. Então, o hacker, ele é um conhecedor, ele é um pesquisador, ele é um fuçador, né? Aquele que vai fuçando, vai entrando e vai testando aí essa segurança dos sistemas informáticos e justamente para desenvolver aí uma proteção maior. Então, é um profissional hoje muito solicitado aí no mercado. Então, de uma forma geral, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de crime, não necessariamente aquele de crime cibernético, não necessariamente aquele que possui conhecimento informático, né? Eu acho que a pandemia me trouxe um pouco mais aí de conhecimento informático, mas comparado com a minha filha de 9 anos, ela sabe muito mais de informática do que eu, né? Até hoje ainda eu peno um pouquinho, mas eu acho que evolui muito nesse último ano. Então, mas eu posso, se é que já não pratiquei, né? Mas eu posso estar sujeita a ser autora de uma infração penal relacionada a essa área, tá? Então, existe uma série de denominações para identificar os responsáveis por essas condutas ilícitas. Dentre elas, podemos citar aí os hackers, como eu já mencionei para vocês, os carder, que são os estelionatários especializados aí em fraudes com cartões. Os crackers, que seriam os verdadeiros criminosos, né, que utilizam o seu conhecimento para praticar o mal, para praticar crime, e os crackers, que são os hackers da telefonia, né, que são capazes de realizar interceptações e paralisar serviços. Já o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser o Estado, não tem aí necessariamente uma característica específica para o sujeito passivo de crime. Então, lógico, dependendo do crime, se for, por exemplo, a inserção de dados falsos num sistema da administração pública, o sujeito ativo só pode ser o funcionário público e o sujeito passivo vai ser o Estado, num primeiro momento, mas a sociedade num segundo momento. Então, assim, existem crimes que têm aí uma especificidade com relação ao seu sujeito ativo e seu sujeito passivo, mas, de uma forma geral, qualquer um pode ser sujeito ativo e qualquer um pode ser sujeito passivo
deste crime. Tipicidade. Chegamos aqui numa parte extremamente polêmica deste tema, né? A grande discussão aqui é: a legislação penal atual é suficiente para sanar quaisquer eventuais problemas atinentes à criminalidade nessa área? Apertando a tecla SAP, né? Traduzindo. O direito penal atual, ele já é suficiente, o nosso Código Penal, a legislação extravagante, ela já é suficiente para punir essa criminalidade cibernética? De uma maneira geral, há o entendimento de que o Código Penal, apesar de ser de 1940, numa época que nem existia internet, né? E mal e mal existia computador, e o computador não era essa maquininha que a gente tem hoje aqui, há um entendimento de que sim, o Código Penal de 1940, com as condutas atualmente tipificadas, se presta a solucionar a criminalidade surgida com o sistema informático. Tá? É o chamado direito penal mínimo, né? Com a intervenção mínima. Então, ou seja, não haveria aí a necessidade de se criar novas condutas criminosas, tipificar novas condutas, porque as já existentes lá, tem até uma porcentagem que a doutrina traz para a gente, em torno de 95%, esses que defendem essa posição, defendem que 95% das condutas praticadas nessa área já estão tuteladas, já estão previstas, tipificadas, os bens jurídicos tutelados e as condutas tipificadas pelo Código Penal e a legislação extravagante atual. Como sabemos, a informática trouxe aí em seu bojo novas formas de realizar velhos crimes, né? O novo modus operandi, como eu falei. Então, ameaça sempre será ameaça, difamação sempre será difamação, estelionato sempre será estelionato, não importando se praticados no meio físico ou no meio virtual, né? Se praticados através de um computador ou não. Sob outro aspecto, também é inegável que os crimes informáticos puros hoje atentem contra bens jurídicos não protegidos pelo direito penal, como eu já mencionei, né? Então, ou seja, tem condutas ali que são consideradas novas, bens jurídicos que são considerados novos e que aí demandam uma proteção penal nova. A necessidade de enquadramento penal sempre foi debatida entre os operadores de direito, especificamente se devemos se devemos conceber leis específicas ou já adaptar a legislação existente. Quando a gente fala de tipicidade, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o artigo 1º do Código Penal e a Constituição Federal trazem para a gente aí o princípio da legalidade. E no direito penal não se admite a analogia, né? Aquela adaptação. Então, quando a gente faz adaptações de crimes hoje já existentes, com condutas semelhantes, querendo tipificar essas condutas semelhantes também, a gente pode aí ferir o princípio da legalidade. Então, é uma discussão que existe, é um cuidado que se tem que ter ao fazer as adaptações em razão da proibição, princípio da legalidade e da proibição da analogia no direito penal. Bom, de uma forma geral, 3 pontos devem ser analisados aí. A necessidade de cuidado no tentar adaptar as leis já existentes aos delitos que tenham sido praticados por intermédio de computador, justamente por conta do princípio da legalidade e da proibição da analogia em direito penal. Outro cuidado, a existência de casos cujo uso do computador poderia circunstância a provocar um aumento de pena. Inclusive, recentemente nós tivemos aí, foi 21 ou 22 agora de abril, a derrubada de um veto do pacote anticrime, em que triplica a pena dos crimes contra a honra praticados pelas redes sociais. Né? Então, em alguns casos, os crimes poderiam ser praticados no meio físico? Poderiam, mas se praticados pelos meios virtuais, pelo computador, pela internet, poderia aí provocar um aumento de pena. É uma solução também, mas utilizando já a legislação atual. E uma terceira opção, os casos que vislumbrariam situações novas, nascendo a necessidade de se criar um novo tipo penal. Então, são essas as propostas de solução para essa discussão sobre a tipicidade. Utilizar o que já tem para velha criminologia, né, para os crimes antigos, e que hoje são praticados por um novo meio. Em alguns casos, se eventualmente através do computador ou pela internet trouxer aí um prejuízo maior, aumentar a pena, né, provocar um aumento de pena, e quando se tratar de bens jurídicos específicos da informática, aí sim tipificar essas condutas como novos tipos penais, novos crimes, né?
Ao que parece, a tendência do Brasil no sentido de não criar uma legislação específica, né, um código penal digital, por exemplo, mas sim adaptar o que a gente já tem aí no Código Penal, Código de Processo Penal e na legislação extravagante. Há quem defenda também aí a criação de tipos penais abertos, por conta dessa questão que eu já coloquei, né, a evolução tecnológica ela é muito rápida e não necessariamente o direito acompanha. Então, se você estabelecesse aí as condutas para essa criminalidade, com a evolução tecnológica, esses crimes poderiam ficar impunes. Então, para isso, deixaria a critério do jurista, né, do aplicador do direito, o enquadramento dessas condutas, tipificando aí somente o resultado, por exemplo, ou algumas expressões em que elas pudessem ser encaixadas. Essa é uma sugestão, e nesse slide aqui eu debato um pouquinho mais, aponto um pouquinho melhor isso. Competência. Este é o ponto crucial aqui quando a gente fala em crimes informáticos. A gente sabe que quando envolve internet, uma conduta que hoje, principalmente uma rede social, eu posto hoje um comentário no perfil de alguém aqui da cidade de São Paulo e não necessariamente essa vítima está aqui também na cidade de São Paulo, né? Às vezes ela está até em outro país. E esse comentário é um comentário ofensivo, de conteúdo ofensivo. Como é que eu defino? A vítima se sentiu ofendida e quer tomar providências jurídicas nesse sentido, né? Como é que eu defino onde é que esse processo vai correr? Vai correr aqui na cidade de São Paulo ou esse processo vai ser iniciado e desenvolvido no país onde a vítima se encontra, ou se estiver dentro do Brasil, na outra cidade, né? No local onde essa vítima se encontra? De uma forma geral, esse assunto já foi mais complexo, já foi mais difícil, as regras, né, de competências estabelecidas pelo Código de Processo Penal brasileiro e os princípios da territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, previstos lá no artigo 5º e 7º do Código Penal, o 6º também, né, que define o lugar do crime, seriam suficientes para resolver grande parte desses problemas, né, para definir aí a competência da aplicação da lei de qual país e também de onde esse processo seria iniciado, ajuizado, qual seria o juiz competente para processar e julgar este caso. De uma forma geral, a regra é o lugar da infração, né? Onde a infração foi praticada. Onde ela foi praticada é o local em que é definido como competência, né? Não só o país, mas como a cidade, o foro e a vara para o início e o desenvolvimento desse processo penal e a aplicação da lei penal daquele país. Em regra, a jurisdição aplicável será da nação onde o usuário entrar no ciberespaço, né, subordinando-se à regra daquele país. Então, se entrou no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. Se entrou na Argentina, aplica-se a lei penal argentina. Um crime informático praticado, por exemplo, contra bens da União, a Constituição Federal já dá resposta para a gente, a competência da Justiça Federal. Onde quer que eles sejam praticados, vai aplicar a lei penal brasileira e a competência para processar e julgar a Justiça Federal. Quando a gente fala em crimes transnacionais, né, esses crimes que a conduta é iniciada num país, a execução se dá em outro, ou às vezes se dá em mais de um país, aí é a grande dificuldade. Eu costumo usar como exemplo, imagina um brasileiro que foi vítima de uma ofensa postada da Argentina, e que foi visualizada no Japão, por exemplo, e só que com um servidor chinês, né? Então, a vítima é brasileira, a conduta foi praticada na Argentina, o resultado se deu no Japão, e só que o servidor era cadastrado na China. Então, como é que a gente define isso, né? Normalmente, quando a gente tem a criação de tratados ou normas de direito internacional, e nós temos algumas aqui, né, hoje vigentes, né, e uma delas é a Convenção de Budapeste, mas o Brasil não foi signatário da Convenção de Budapeste, então, ou seja, não serve aqui para aqueles que forem vítimas destes crimes.
essa legislação estrangeira, mas nós temos situações aí em que a legislação estrangeira, convenção, tratados, acabam definindo a competência para estes crimes, tá? Em outras situações, tratando ainda de crimes transnacionais, em que o Brasil seja signatário, em que ele se obrigou a reprimir, a competência também da Justiça Federal. Aí eu trouxe até como exemplo o crime de pornografia infanto-juvenil com a utilização da internet. Como o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança e da Assembleia das Nações Unidas, lá de 1989, se eventualmente este crime da Justiça Federal. Óbvio, não troca de e-mail entre duas pessoas, né? Uma pessoa compartilhou essas imagens e aí sim ele vai ser réu da Justiça Federal, neste caso. Aqueles crimes que são cometidos dentro do território nacional, a gente não tem muita dificuldade para definir competência, né? A gente utiliza aí o princípio da territorialidade, tudo que aplica a lei penal brasileira, e os processos vão ser desenvolvidos aqui no Brasil, segundo o Código de Processo Penal, no lugar onde a infração foi cometida, né? Os crimes cometidos em território estrangeiro não nos interessam, né? Se eles são praticados e consumados lá, não nos interessa por uma questão de soberania, então não se aplica a lei penal brasileira. No máximo, dá para se discutir aí a possibilidade ou não de uma extradição. A execução do crime, a conduta se deu num lugar e a execução se deu, vamos supor, a ação ou a omissão se deu aqui no Brasil, a execução se deu fora do Brasil. A competência será do local onde a infração se deu ou foi concluída a ação delituosa, ou seja, o resultado. Então, aí poderia ser tanto aqui quanto em um outro país. Crimes praticados por brasileiros no exterior, com vítimas no Brasil. Então, por questões de soberania, se um crime foi praticado lá no exterior, ainda que a vítima seja brasileira, a regra é a lei daquele país. Mas pode-se aplicar aí a extraterritorialidade da lei penal brasileira se preencher aquelas condições do artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º, linhas A e B do Código Penal, né, que é a extraterritorialidade condicional. E, por fim, os crimes contra a honra na internet. Estes crimes são mais fáceis aí de definir a competência, porque são crimes de exclusivação penal privada, e aí o legislador processual penal deixou ao querelante, no caso a vítima, a faculdade de optar pelo domicílio do réu para iniciar esse processo, ou ainda que conhecido o lugar da infração, que ele tem duas opções, ou entra no juízo onde a infração se deu, ou então no domicílio do réu. No caso de ação penal privada em crimes contra a honra, ele teria essa possibilidade. Bom, eu trouxe aqui para vocês, já estou encerrando, viu, professor Zacchini, rapidamente aqui, ó, mais uns 2 slides e eu já encerro, mais uns 5 minutos aí. Uma estrutura, muita gente pergunta assim, Marina, mas como é que eu investigo esse tipo de crime, né? Como é que a gente identifica a autoria desses crimes? Isso já foi uma dificuldade, né? Na época em que eu defendi minha dissertação de mestrado, eu não tinha resposta para isso, tá? A gente até poderia lá tentar pelo IP, localizar, mas nós não tínhamos uma legislação no Brasil que obrigasse aos provedores, aos servidores, né, de internet a manter os cadastros dos seus usuários. Hoje, isso já é possível através do Marco Civil da Internet. Então, o Marco Civil da Internet foi um avanço que trouxe aí para a gente essa possibilidade, ou melhor, essa obrigatoriedade dos provedores, né, daqueles que fornecem serviço de acesso à internet, manterem aí o cadastro dos seus usuários, e a partir do momento que esse usuário acessa a internet, seja por uma rede de Wi-Fi, enfim, o site que ele entra, o e-mail que ele entra, tudo isso é registrado. Eu até coloquei aqui o esqueminha para vocês, né? Como é que funciona essa estrutura investigativa. Espera aí, só um minutinho, estou preocupada com o meu tempo. Essa estrutura investigativa. Então, até a criação do Marco Civil, no Brasil, o Marco Civil da Internet, né, não existia lei que obrigasse os provedores de internet ou de serviços a registrarem logs das atividades de seus usuários. Quando alguém se conecta na internet hoje, para boas ou más práticas, né, seja bem intencionado ou mal intencionado,
o ISP, que é o Internet Service Provider, ou provedor de acesso à internet. Esse provedor atribui ao usuário um endereço de IP, né, que é o Internet Protocol, que é o endereço que a gente tem aqui para se conectar na internet. O usuário, por sua vez, ao interagir com serviços da internet, hospedagem, blog, e-mail, como eu falei para vocês, chats, redes sociais, serviços de vídeo, YouTube, por exemplo, tem seus dados registrados por essas aplicações. Então, seja a data, o horário, o IP, o fuso horário, o local onde ele está acessando. Então, deste modo, diante do uso criminoso de um serviço, ainda que de forma anônima, sabe-se que o provedor de serviços, seja pago ou gratuito, registra os dados de acesso à aplicação, porém, tais registros só serão fornecidos com ordem judicial. Então, para que seja se tem acesso, né, de onde foi praticada aquela conduta, que hora, em que país, em que cidade, de qual computador, precisa de ordem judicial. Por isso que se faz uma investigação, instaura-se um inquérito com esse objetivo de identificar a autoria e a materialidade desses crimes. Às vezes a materialidade já está confirmada, mas precisa identificar a autoria. O problema, a gente só tem um problema aí quando a gente fala de... quando alguém, por exemplo, a gente ouviu muito aí nessa pandemia, alguns alunos me relatavam, ai, professora, eu não estou conseguindo assistir a aula agora, eu não vou conseguir assistir nesse horário, porque eu preciso da Wi-Fi do meu vizinho, então eu preciso que ele me passe a senha. Neste caso, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se o outro vizinho para se conectar à internet e, a partir dessa conexão, praticar um crime, pode ser, até que se prove o contrário, que a responsabilidade seja atribuída inicialmente ao titular, né, desse acesso à internet. Então, tomar cuidado aí, gente, para não ficar emprestando senha ou deixar senha disponível. Aqui em casa é um perigo, porque meus filhos sabem a senha do meu celular, a senha do meu computador, entram nas minhas redes sociais, então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes também de uma forma negligente você permite a prática de condutas criminosas envolvendo aí o seu nome, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês também um link sobre as delegacias especializadas em crimes cibernéticos, tá? Hoje, só aqui na cidade de São Paulo, a gente tem 4 delegacias capacitadas, né, preparadas para investigar esse tipo de criminalidade. A última foi inaugurada em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020, que é a DC Cyber, né, que está subordinada aí ao DEIC, e a partir dessa estrutura, né, da DC Cyber, a gente tem outras 4 delegacias, cada uma especializada aí numa área específica dessa modalidade criminosa. E aí, para finalizar, o último slide que eu tenho para você, ou para vocês, né, o último tópico, é sobre as figuras típicas da informática existente hoje na legislação brasileira. Acho que o que já ficou claro aqui para vocês durante a minha exposição é que ainda que a gente já tenha algumas condutas tipificadas na legislação brasileira, a legislação brasileira ainda se mostra muito aquém do que deveria, tá? Existe aí no direito penal brasileiro uma sucessão de leis esparsas que procuram tratar do tema, porém não existe ainda um código específico que consolide uma taxatividade desses crimes cibernéticos e nem ao menos uma conceituação jurídica adequada, como vocês puderam ver aí pelo que eu coloquei. A gente tem, desde 96, a lei que tipifica o crime de interceptação de comunicação informática, no artigo 10. Temos também a lei de softwares, né, dos programas de computador, que também pune aí a prática de pirataria, de 98. Em 2000, nós temos a lei que tipificou as condutas de inserção de dados falsos nos sistemas de informação e a modificação ou alteração não autorizadas nos sistemas de informação, que aí foram incluídos o artigo 313A, 313B do Código Penal, e alterou também o 325 do Código Penal para acrescentar os parágrafos 1º e 2º. O Estatuto da Criança e do Adolescente também, em 2008, tipificou aí os crimes nos artigos 241A e 241B, que hoje popularmente é chamado de pedofilia, né? Na verdade, o crime é pornografia infantil,
mas popularmente a gente chama de pedofilia. Na verdade, a pedofilia não é crime, o que é crime é a pornografia infantil. E a distribuição, armazenamento de fotos de sexo explícitos aí envolvendo criança e adolescente. Então, também foi uma atualização que veio no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, por fim, o último slide, o último slide, a famosa Lei Carolina Dickmann, que foi criada em 2012. Esta, sim, representou aí um avanço no combate aos crimes cibernéticos, a partir da criação de novos tipos incriminadores, né? Então, o acesso indevido a um computador, que antes não era punido, hoje é, acessar, pegar aquelas informações e utilizar de uma forma ilegal também hoje é crime. Então, durante muito tempo não era nada disso. O caso da Carolina Dickmann, para quem não lembra, ela deixou, acho que o notebook dela numa assistência técnica, e aí os funcionários dessa assistência técnica viram umas fotos dela lá nua e roubaram, né? Furtaram essas fotos e divulgaram aí. E aí isso gerou a criação, ainda de uma maneira acelerada, rápida, mas surtiu aí efeito com a criação dessa lei, Carolina Dickmann. Essa lei também alterou o crime de falsificação de documento particular, lá do 298 do Código Penal, e incluiu aí no rol desses documentos falsificação de cartões de crédito e de débito. Em 2014, nós tivemos o Marco Civil da Internet, que foi um grande avanço também no assunto, mas ele tem uma deficiência aí legislativa com relação à tipificação de delitos virtuais. Como o próprio nome fala, né, Marco Civil da Internet, então ele não trata de crimes, mas trouxe a possibilidade aí da gente conseguir investigar a autoria desses crimes ao determinar a manutenção dos registros, né, dos usuários, dos provedores, para identificar os autores de crimes informáticos. Em 2018, a Lei 13.718 alterou o Código Penal para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, por conta, né, daquelas divulgações que tiveram aí de estupros coletivos, né? Então, teve essa alteração na lei para estabelecer causas de aumento de pena para esses crimes e definir como causa de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo. Por fim, a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, que inseriu um parágrafo a mais no artigo 141 do Código Penal para triplicar a pena dos crimes contra a honra quando cometidos ou divulgados em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores. Inclusive, este ponto do pacote também tinha sido vetado, assim como outros, mas esse veto foi derrubado pelo Senado, se não me engano, dia 21 ou 22 de abril agora, recentemente. Enfim, gente, essa foi a minha apresentação, um pouco célere, né, um pouco rápida, mas abordando aí aquilo de mais importante ou que se tem a respeito de discussão sobre o assunto hoje no meio jurídico. Eu deixo aí os meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida pode me escrever no madelatorre@gmail.com e a minha rede social, o Vai de Penal, tá bom? Gente, obrigada, agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado, professora Marina, pela sua apresentação. Realmente eu só tenho a agradecer. Pode descompartilhar a sua tela para a professora poder voltar. Pronto. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Realmente esse tema foi recorrente, os e-mails solicitando, portanto, né, uma abordagem em relação à questão dos crimes cibernéticos, né, e realmente foi fantástico. Eu tenho até recebido agora aqui algumas mensagens por WhatsApp de alunos daqui do Damásio, enfim, de outros lugares, cumprimentando a professora pela sua aula. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Obrigado mesmo. Eu vou quebrar assim um pouco o protocolo, né? Nós vamos fazer uma foto, uma selfie. Vamos Adoro. fazer uma selfie, fique aí. Ainda que seja de forma remota, mas a gente... Muito bem. Depois eu encaminho para a professora, a gente compartilha as redes sociais e tudo. Só tenho a agradecer aí à professora, mas se a professora quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Professor Zaquini, eu gostaria de mais uma vez agradecer aqui o convite, agradecer a oportunidade, para mim foi uma honra. Sempre que a gente pode ter essa oportunidade de falar é de grande valia, né? Porque, afinal de contas, não é sempre que a gente tem este tema em pauta,
nas palestras, nas semanas jurídicas, no webinar, né, em seminários, enfim. Eu agradeço mais uma vez a confiança, a atenção aqui dos alunos que se disponibilizaram a reservar um tempinho aí para nos prestigiar. Obrigada do fundo do coração. Bondade. E essa aula está gravada, portanto, está aqui fazendo parte do nosso acervo, né, do canal da TV Damásio no YouTube, o seu canal do direito. Obrigado, professora Marina, obrigado por toda a audiência, vocês que nos assistiram aqui. Naveguem lá no canal do YouTube da TV Damásio, tem inúmeras outras aulas que vocês podem aí estar assistindo, eu acho que é muito importante aí. E não esqueça, inscreva-se no canal, dá um like pra gente, para poder propagar este vídeo, esta aula aí, o máximo possível. E agradeço pela participação, pela audiência de todos. Professora Marina, mais uma vez, muito obrigado. A todos, até uma próxima oportunidade. Até mais. Até.